A gente tem uma conversa hoje com Rony Miranda. Rony Miranda ele é secretário de Educação do Estado do Paraná, estado que é governado pelo governador Ratinho Júnior. E eu gostaria de apresentar, secretário, tudo bem? Obrigado, tudo bem, obrigado, Julia, por estar aqui, falar um pouco de educação, do Paraná e falando um pouco do trabalho do nosso governador Ratinho Júnior também no Paraná. Maravilha. Secretário, primeira coisa eu queria saber do senhor. A gente está gravando essa, para quem não sabe, a gente está fazendo essa gravação aqui nos estúdios do Antagonista em Brasília. E, no caso, o secretário está aqui, eu queria que o senhor explicasse qual o motivo da sua vinda, é busca de recursos, como é que estão os repasses governo federal e estados a partir da situação do Paraná. O governo do Paraná, assim, a gente tem um repasse do Fundeb, obviamente, que todo o estado e município recebe, além de recurso para merenda escolar, transporte escolar, isso tudo ok. Eu estive hoje aqui junto para o lançamento da Frente Parlamentar da Segurança nas Escolas, então participei hoje com o deputado federal Geraldo Mendes, que é o presidente dessa frente, que me convidou para participar, e também tem algumas outras agendas. Por exemplo, hoje, agora há pouco, estava numa agenda com o presidente do INEP, o Manuel Palácio, falando sobre a avaliação do SAEB, Enem, PISA, discutindo um pouco esses projetos que estão para acontecer neste ano e no ano de 25 também, para que o Estado do Paraná esteja organizado e planejado para receber essas avaliações. Mais tarde tem uma reunião com o secretário Getúlio, da CETEC, que é do Ministério da Educação, em relação à educação profissional. E qual é o cenário da educação hoje no Paraná? Quais são os desafios? Isso a gente falando tanto da educação básica quanto do ensino fundamental. Qual o cenário hoje? Então é importante contextualizar para todo o pessoal que acompanha, vai acompanhar essa reportagem, vai entender um pouco o que é a educação do Estado do Paraná. O Paraná hoje tem a terceira maior rede de educação estadual do Brasil. Nós estamos só atrás de São Paulo e Minas Gerais. Temos mais de 1 milhão de estudantes. Nossa rede de educação básica é composta pelo ensino fundamental anos finais, de sexto ao nono, mais de 500 mil estudantes, e temos mais de 300 mil estudantes no ensino médio. Então, com mais educação profissional, educação de jovens e adultos, chega a 1 milhão de estudantes. Nesse contexto, o Paraná hoje tem no ensino médio a melhor educação do Brasil, avaliado pelo INEP e o MEC, no ano de 21, saiu o resultado do ano passado. Temos a melhor educação no ensino médio. E é um trabalho que a gente trabalha muito focado em resultados no Paraná. A gente tem um trabalho voltado para a aprendizagem do estudante. Por exemplo, no Paraná a gente oferta educação profissional no ensino médio, a gente oferta educação cívico-militar, a gente oferta educação tempo integral e educação regular. Então, a gente tem vários caminhos de oferta de educação e quem decide no Paraná sempre vai ser a família, o pai, o responsável. O senhor falou de 2 pontos que eles foram motivo de polêmicas recentes. O primeiro é, no caso, a educação do nível do ensino médio. A gente teve o governo, para quem não se lembra, o governo anunciou que ia suspender essa mudança, o novo ensino médio, que seria essa transição no formato de ensino médio que a gente conhece hoje, com matérias regulares, não é para aqueles itinerários formativos. Esse é um ponto. E o outro ponto que o senhor falou também, secretário, foi em relação às escolas cívico-militares, que também o governo disse que ia suspender o programa até o final do ano, para quem não se lembra. O senhor disse, então, que o Paraná continua com o modelo de escolas cívico-militares, é isso? Por que essa decisão? O Paraná tem um programa próprio de escolas cívico-militares. O Paraná é o estado que tem o maior número de escolas cívico-militares do Brasil. Nós temos 206 escolas cívico-militares. Escola cívico-militar não é o colégio da Polícia Militar. Temos 194 do programa estadual e 12 do programa federal. As do programa federal vamos absorver no programa estadual. São 12, então para nós isso é muito tranquilo. Inclusive a gente acabou de encerrar um edital, tivemos aí mais de 1.000 policiais e bombeiros da reserva que se inscreveram, então a gente tem um público grande para atender essas 12 escolas. E por quê? Porque, como eu falei no início da minha fala, nós temos um governador que trabalha com método, não discute ideologia, a gente é método. A educação cívico-militar no Paraná dá resultado. 84% das escolas cívico-militares melhoraram o IDEB, que é o indicador que o governo federal avalia a educação dos estados e municípios. Enquanto as escolas regulares tiveram um avanço de 40%. Avançaram também, importante registrar, mas 40%. Então, é o que dá resultado. A gente fez uma pesquisa agora com a população e a sociedade paranaense, 80% da sociedade paranaense aprova esse modelo.
E como eu falei anteriormente, no Paraná a gente dá a opção. O pai escolhe, a mãe escolhe aonde o filho vai estudar. É uma escola em tempo integral, é regular ou é cívico-militar. A gente sempre vai dar a alternativa de escolha aos pais e responsáveis. A que o senhor atribui esse percentual, essa diferença de percentual? No caso, o senhor falou 80% de crescimento nos índices das escolas cívico-militares, não é isso? E 40% nas outras escolas, nas regulares. A que o senhor atribui isso? Existe uma diferença na política aplicada pelo Estado nas duas? Existe, o que eu vou trazer aqui? O pessoal, é boa essa tua pergunta, que o pessoal pode dizer, vocês estão selecionando estudantes, vocês estão, para o estudante entrar numa escola dessa tem que fazer uma prova? Não, é por georreferenciamento. O estudante que mora mais próximo da escola tem direito à vaga. Então, isso é importante esclarecer. Segundo ponto, o que acontece? O militar, ele atua como um monitor nas escolas do programa estadual. Ele não é o diretor, ele não entra na sala para dar aula, mas ele dá condição de trabalho aos professores, ou seja, ele cuida da entrada, ele tira o menino ou aquele indivíduo que está lá próximo à escola para fazer alguma situação de briga ou traficar, enfim, para jogar uma confusão em torno da escola. Ele atende à questão da disciplina em sala de aula, ou seja, ele cuida, não na sala, mas no corredor, a organização, o cumprimento do regimento escolar. Então, o aluno nas escolas cívico-militar canta o hino nacional. Mas ele vai para a sala e lá na sala ele tem toda uma postura de disciplina em relação, principalmente, ao respeito à autoridade do professor. Então, o professor ele tem a condição de dar uma aula dele. Aquela aula que o professor planejou, ele vai conseguir executar. E se você perguntar para qualquer professor hoje o que ele mais deseja, é poder dar aquela aula que ele planejou. Ele consiga transmitir o conhecimento que ele planejou durante a semana ou naquele dia anterior. Então, a escola cívico-militar traz essa proposta. Então, o pai que procura um modelo de educação que tenha mais disciplina, mais focado, nós temos no Paraná para oferecer à população paranaense. Então, no caso, em tese, seria a presença dos militares nesse processo de auxílio à escola. Isso. Mas lembrando que quem dá aula é o professor. É o mesmo professor que dá uma aula numa escola cívico-militar hoje no Paraná, dá aula numa escola regular. É o mesmo professor. E o que é que falta, então, para essas outras escolas que elas estão fora desse escopo das escolas cívico-militares também alcançarem esses percentuais de desenvolvimento? Particularmente, a minha opinião, assim, eu acredito muito na disciplina. Porque a disciplina traz foco, traz mais dedicação, mais tempo. Então, eu acredito muito nisso. Mas as escolas regulares do Paraná também avançou. Como eu coloquei aqui, 40% no avanço no IDEB. Se a gente é a melhor educação do Brasil hoje, não é por acaso. Isso é um fruto de toda a rede educacional do Estado do Paraná. Como a Integral avançou 50 e poucos %, então cada um dos seus segmentos avançaram. A cívico-militar teve um avanço maior porque a gente pegou escolas também em regiões muito mais vulneráveis, regiões que a gente tinha um índice muito forte de evasão, de abandono. Quando você tem muita baixa frequência de estudante, tem baixa aprendizagem. Então, com o militar, trouxe segurança, os estudantes são mais presentes na escola, a gente trouxe um processo de apoio nessas escolas educacional, e como eu falei, o professor, o diretor, o pedagogo, fica focado na aprendizagem do estudante, não mais ficar espantando um indivíduo que está lá na frente da escola provocando os estudantes ou tentando vender algum tipo de droga. Isso trouxe segurança para dentro do espaço e os profissionais de educação conseguem dedicar todo o seu trabalho. Percentualmente da rede, quantas seriam as escolas cívico-militares em comparação com as escolas regulares? Nós temos 2.120 escolas da rede estadual. 206 são cívico-militares. Tá. 10%. Perfeito. O senhor falou de segurança nas escolas, que é um assunto até que nos remete a um caso que aconteceu no estado do Paraná, que foi na cidade de Cambé, não é isso? Foi um estudante, se eu não me engano, Não. Você pode até me corrigir, um ex-aluno, alguém que entrou armado e aí acabou ocasionando o assassinato, a morte de 2 jovens, 2 estudantes. Me corrija se eu estiver errado, foi esse o caso, não é isso? Como é que está essa situação? Sim, foi na cidade de Cambé, na cidade do interior. Para as pessoas se localizarem, foi próximo a Londrina, que é uma cidade mais conhecida. Nessa cidade temos 11 colégios estaduais, e o fato ocorreu no Colégio Estadual Professora Helena Colodi. A gente teve essa tragédia, onde vitimizou
nossos 2 estudantes, a aluna Caroline e o aluno Luan, que a gente teve essa tragédia que, enfim, infelizmente ocorreu na educação, que impactou demais a educação, todo o sistema educacional do estado do Paraná. A gente, enfim, foram assim dias muito, muito difíceis. E o Paraná vem seguindo um trabalho que vinha fazendo, inclusive antes, desde dezembro, um trabalho muito forte em relação à segurança. Mas a questão do tema segurança nas escolas, ela é muito mais complexa. Porque, por exemplo, no caso de Cambé, foi um ex-aluno que estudou lá em 2014, que chegou com o pretexto de retirar um documento, um histórico escolar, uma transferência, para acessar as dependências da instituição. Por isso, até desde a semana passada, no Paraná, hoje, para retirada de documentos, transferência, um histórico escolar, agora é somente digital, ou em uma outra repartição pública que não seja escola. Então, estamos trabalhando muito firme nisso. Nas escolas de Cambé, a gente implantamos um sistema de monitoramento motorizado, com câmeras e viaturas, enfim, de segurança privada, para fazer a parte todo o controle das escolas estaduais de Cambé. Além disso, vamos lançar agora, nesse mês de agosto ainda, um convênio com a Universidade Estadual de Londrina, onde vamos ter mais de 250 psicólogos pulverizados por todo o estado do Paraná, nas 32 regionais de educação, onde eles vão in loco, vão lá presencialmente, dar orientação, atendimento, formação aos profissionais de educação e também aos estudantes. Mas é um trabalho muito forte. Em paralelo, temos uma parceria muito forte com a Segurança Pública do Estado do Paraná, tanto com a Polícia Civil na inteligência, para buscar esses fatos e buscar essas situações de ameaças, porque isso vem muito das redes sociais, da internet, enfim, que esses indivíduos atuam. Em relação à Polícia Militar, temos uma parceria com a Patrulha Escolar, onde eles estão dando treinamento em relação a um ataque à escola, onde profissionais de educação, todos os profissionais de educação, pelo menos um ou dois de cada escola, já receberam esse treinamento pela Polícia Militar em uma situação de ataque na escola. Quais seriam os protocolos a ser cumpridos? Então, é um trabalho que a gente vem fazendo. Investimos 20 milhões de reais na melhoria da segurança das escolas, e é um trabalho contínuo. Te digo, Júlia, que é um tema complexo. A gente já viu isso nos Estados Unidos, que não é de hoje que acontece os fatos lá, um país, enfim, que tem uma capacidade de segurança muito grande e que ainda não conseguiu evitar esses ataques. Mas é um trabalho que precisa ser feito por toda a sociedade, entre os equipamentos públicos, mas também os pais, sociedade de modo geral, para a gente ter uma escola mais segura. A escola, sempre eu digo, desde a época da pandemia, quando a gente falava em volta às aulas, a escola é o reflexo da sociedade. Então, se nós temos uma sociedade doente, intolerante, é o que chega dentro dos muros das escolas. E o senhor bem falou que foi um caso, para quem não lembra, depois as investigações até indicaram, né, secretário, que ele começou a ser orquestrado pela internet, ou seja, uma pessoa, um jovem... Tinha uma pessoa de Pernambuco, Sim. Outra de São Paulo e dentro do Paraná. A investigação constatou que tinham 4 envolvidos, o assassino e mais 3. E tudo por rede? Tudo por rede. Eles nunca tiveram contato presencial com o de Pernambuco, até que a investigação traz até hoje, e São Paulo. Infelizmente, essa tragédia ocorreu. A gente, enfim, foi uma dor muito grande para toda a educação do estado do Paraná. Mas aí é um desafio. Eu imagino que o senhor, como secretário, a gente tem toda a discussão sobre melhoria dos índices de DEB, tem a discussão que a gente vai entrar daqui a pouco sobre o livro didático também, mas tem uma discussão que é difícil de controlar, não é? Que é o seguinte: o que é que os jovens e as crianças acessam via redes? Eu não sei se no Paraná existe alguma ação, seja de conscientização, seja de acompanhamento, seja de até mesmo para os pais também entenderem. Eu queria lhe ouvir se há, se não, o que é que o senhor acha desse fator? Tecnologia, juventude. A gente sabe que jovem já não é uma coisa fácil. Sim, todos nós fomos um dia. Todos nós fomos um dia. Jovem, adolescente, por si só já não é fácil. Quando junta com internet, a coisa complica. Sim.
A gente sabe que essas redes sociais, onde esses meninos e meninas acabam se conectando, eles se autoalimentam, né? Um é combustível do outro para, tipo, prática de violência, de bullying, enfim, de disposição do próprio jovem. A gente sabe que isso está muito mais forte hoje, porque o menino entra no quarto, usa o celular, acessa a internet, enfim, acaba não tendo um acompanhamento dos responsáveis, de um adulto, para fazer essa orientação. O que a gente tem feito no Paraná é trabalhado isso dentro da escola, nas reuniões de pais, trazendo essa responsabilidade também dos pais, que não adianta, assim, é importante trazer isso, que não adianta depositar essa responsabilidade somente ao Estado, que a escola vai dar conta de proteger o teu filho fora da escola. A gente não tem essa capacidade e nem temos braços para chegar lá dentro da casa dos pais. Lá, depois do caso de Santa Catarina, a gente teve mais de 70 estudantes apreendidos por alguma situação de ameaça de ataque, que a Polícia Civil apreendeu. E eram tudo adolescentes entre 12 e 13 anos. Eram meninos e meninas. E que quando a polícia chegava na casa dos pais, os pais ficavam, assim, estarrecidos, porque não imaginava o grau de envolvimento que os filhos estavam dentro dessas redes, dentro desses grupos, sendo fomentada a violência, enfim, sendo praticado todo tipo de situação. Nesses casos, a gente tinha as ameaças, foram constatadas e verificadas e feito os termos circunstanciados, as famílias foram ouvidas em níveis para que não houvesse, enfim, um desdobramento dos fatos. Perfeito. A gente comentou sobre a questão do livro didático, que eu disse que a gente ia entrar nesse assunto. Só para situar quem tá acompanhando a gente, o que é que acontece? Foi uma notícia que começou a circular nos últimos dias em relação a São Paulo. O governo de São Paulo iria, estou dizendo iria porque depois o governo voltou atrás, abolir, entre aspas, tirar o livro didático, aquele livrinho didático que todo mundo lá, ano a ano, fazia as capas dos livros, lembra? Pronto, sem capas de livro. O governo de São Paulo tinha tomado essa decisão de, não, agora vai ser tudo digital. E foi uma decisão, eu lembro que teve até mobilização no Twitter, na rede social, livros didáticos sim, teve muita gente comentando sobre a importância dos livros nessa decisão. E aí eu queria lhe ouvir, o senhor acha o que disso? O Paraná tem essa pretensão de vamos abolir livro didático ou não? Essa é uma discussão que não está lá. Tá. Lembrando que foi uma decisão de um secretário que era do Paraná, né? Sim, o Feder. Era o meu chefe. Era o seu chefe? Sim. Eita, meu Deus do céu, vou fazer o homem falar do chefe agora. Prepare-se. Então, assim, eu não conheço, apesar de ter trabalhado junto com o Renato, diretamente, mas eu trabalhava no Paraná, São Paulo. Eu sou paranaense, sou do Paraná mesmo. Sou, como a gente diz lá no Paraná, sou bicho do Paraná. Esse caso específico, eu não conheço como que é o sistema de materiais didáticos de São Paulo no detalhe. Mas até onde eu conheço, Paraná, São Paulo tem um material específico do Estado, didático, impresso, enfim, que foi entregue nas escolas. Enfim, então, temos que talvez colocar aqui uma questão de ajustar as informações. O que o São Paulo tinha feito era abrir mão do material didático do Programa Nacional do Livro Didático, que é do governo federal. Então, primeiro, pontuar essa situação. Em relação ao Paraná, eu não tenho material específico do Estado. Então, o único material que eu tenho lá é o Programa do Livro Didático Federal. Então, a gente adota esse livro, só que a gente entrega um material digital para os professores. Um material construído e inspirado dentro do livro didático. Que esse material que a gente entrega para o professor é de apoio. É o material para o professor. Professor. É a aula, é o planejamento da aula. A gente entrega aula a aula para o professor. Aula 1 de matemática, aula 2 de matemática, aula 3 de matemática, onde vem toda uma sequência. E o que é o bacana do Paraná? O nosso material é editável. Por quê? Porque às vezes um professor que é de Curitiba tem uma necessidade, mas um professor que é lá vamos pegar uma cidadezinha do interior do Paraná, Porto Rico, tem uma cidade chamada Porto Rico no Paraná, tem uma prainha lá do Rio Paraná, faz divisa com Mato Grosso do Sul, que é lá do extremo do Noroeste. Essa cidadezinha nossa lá, o professor tem uma outra realidade.
Então, o professor tem esse material editável, ele pode editar, ele pode colocar uma imagem lá da cidade de Porto Rico, ele pode trazer um texto, uma linguagem mais próxima da realidade daquele estudante de Porto Rico. Então, esse material é do professor. Sim. O professor usa. E os professores no Paraná, 95% dos professores do estado do Paraná usam esse material, porque ele é um facilitador do trabalho do professor. Ou seja, ele tem um material, nós em todas as salas do Paraná, importante registrar isso, 25 mil salas de aula do Paraná, tem um equipamento que a gente chama de Educatron, que é uma TV acoplada com computador, com webcam e teclado. Então, o professor usa esse material na TV para passar para os estudantes, ou seja, para dar a aula dele, passando ali os seus slides, mas o estudante tem o livro didático na mão, onde ele leva para casa todos os dias. Então, essa história de mudança, livro didático, aplicativo, não, permanece, a gente é o estado não tem nada. A gente é o estado mais de uso de tecnologia do Brasil. Nós usamos 7 plataformas educacionais do Paraná. Nós temos aulas de programação no currículo. Os estudantes do Paraná aprendem programação do 8º ano até a 3ª série do médio. O estudante do Paraná aprende robótica. E temos plataforma de leitura. Os estudantes do Paraná já leram mais de 800 mil livros. Só esse ano. Os estudantes fazem lição de casa na plataforma. Nós desenvolvemos uma plataforma com inteligência artificial de redação dentro da secretaria. Nós temos um aplicativo de aprender inglês. Nossos alunos estão aprendendo inglês no aplicativo com seus professores. Então, uma ferramenta para auxiliar. Então, o que nós fizemos no Paraná? Pegamos as plataformas, temos 7 plataformas, colocamos à disposição dos professores para auxiliar o trabalho do professor. Aí as pessoas vão me dizer assim, mas Rony, plataforma, isso não pode prejudicar o menino, mas é 5 a 6 horas por semana que a gente ocupa a hora do estudante com o uso de plataformas. Ele tem de 25 a 30 horas por semana de aula. A gente usa 5 a 6 horas. Só uma pergunta em relação a isso que o senhor está falando, esse uso de plataformas. Quando a gente fala de tecnologia nas escolas, tem uma discussão que sempre entra em voga, que é o seguinte, qual a disparidade? Todo mundo tem acesso, aí o que eu ia lhe perguntar. No estado do Paraná, que é a realidade que o senhor está falando, é para 100% das escolas? Sim. Nós temos as nossas escolas indígenas, tem plataforma, e tem computadores e tem tablets. Nas escolas do campo, tem. Nós estamos avançando agora há pouco tempo, faz 2, 3 meses, implementamos em 85 escolas do Paraná, mais 85 escolas, fibra. Você está falando, mas só 85? 85 somando as mais de 1.660. Então, e naquelas que não tem a internet de cabeada, de fibra, eu tenho um satélite com 10 megas de internet. Então, toda a escola do Paraná tem internet. E a distribuição dos equipamentos é de forma igual, proporcionalmente. Se uma escola tem 1.000 estudantes, recebe X volume de computadores. Uma escola que tem 50 estudantes, recebe X computadores. Então, mas todas as escolas do Paraná têm. Então, nenhuma escola. Esse investimento que a gente fez agora, foi esse ano de 23 também, foi 276 milhões de reais investido em tecnologia, contratação, melhoria de internet, computadores, tudo isso investindo em educação na tecnologia. Então, os professores têm acesso e os estudantes têm acesso. E isso é importante, tem que dar acesso. Sim. Por exemplo, o aluno lê o livro na escola, né? Numa aula, ele tem uma aula por semana que ele lê livro. Ele vai ler um livro, a leitura é importante, todo mundo diz que a leitura é importante, então, no Paraná a gente faz isso na prática. O aluno escrever, ter um bom repertório de texto também é importante, então ele tem redação. O inglês, o aluno aprender inglês é complexo para o professor fazer a gestão. Ele tem uma sala com 30 estudantes, cada estudante tem um nível de inglês, enfim, alguns estão aprendendo algumas palavras, outros já estão lendo uma frase, outros já estão falando mais fluente. Então, com o aplicativo, o aluno consegue aprender mais. E no Paraná instituiu, agora esse ano, agora na gestão do governo Ratinho Júnior, a chamada por aplicativo. O professor faz a chamada por reconhecimento facial. Ele tira uma foto e faz o reconhecimento facial dos estudantes que estavam presentes. Então, tudo isso é uma forma... Ele tira uma foto 1 a 1? Não, da sala toda, ele reconhece a turma toda. Reconhece todo mundo? Sim. Até aquele pessoa que está lá no fundão, Sim. lá, o menino que fica lá jogando bolinha? Sim, a gente faz isso. O professor, o aluno, só basta o aluno estar olhando, de algum modo, está olhando para frente, só não pode cobrir o rosto, o obviamente. O senhor está fazendo o pessoal do Paraná ficar viciado em selfie. É, sim. A gente adora selfie. Então, eles gostam, os estudantes já adoram, adolescente, né? Mas facilita o trabalho do professor. Então, poupa tempo dele. O professor levava 10 minutos, né? Ficar fazendo chamada, fulano não responde,
fica. Por favor, também. Ele faz o chamado, e aquele aluno, por exemplo, você fala, o aluno ficou tímido, tampou o rosto, ele não conseguiu, ele pega aqui no aplicativo e manualmente ele dá a presença para o aluno. Enfim, é um aluno, em vez de colocar todo mundo. Então, a gente consegue... Então, no caso, resumindo, o senhor é a favor da tecnologia como aliada, mas não só a tecnologia, Sim, é isso? Isso ficou muito bem demonstrado na pandemia. Sim. Nunca se provou tanto a relevância do papel do professor de sala de aula. Porque na educação básica é muito complexo você trabalhar EAD. Não tem como. A tecnologia tem que ser um auxiliar ao professor. O professor que fecha os olhos e não quer usar a tecnologia vai ficar para trás. Então, ele precisa adotar essas ferramentas para facilitar o seu trabalho, inclusive, para conseguir dar oportunidades aos estudantes. A gente tem que trazer isso para dentro. Eu estive na Coreia no mês de abril, fui recebido, inclusive, pelo ministro da Educação da Coreia, e a Coreia está fazendo o que o Paraná está fazendo. Então, a gente não está inventando a roda. A gente está seguindo os países que são referência em educação no mundo. Então, por exemplo, Coreia, desde 2008 e 2010, começou a investir em educação profissional. E o Paraná vem fazendo isso. No primeiro mandato do governador Ratinho Júnior, a gente assumiu com 10.400 alunos na educação profissional. Este ano já estamos com 77 mil alunos. E o ano que vem vamos chegar a 112 mil alunos na educação profissional. E atrelando isso à empregabilidade. Começamos um programa nesse ano, agora, em fevereiro. Já estamos com 15.500 alunos fazendo estágio e menor aprendiz da educação profissional. Ou seja, dentro da área que ele já está estudando. Então, aliando a teoria e a prática, o que diz que isso funciona muito bem. Perfeito. Eu vou fazer só mais uma pergunta, que aí é mais uma... Como é que eu posso dizer? Eu queria ouvir o senhor sobre... Secretário de Educação Estadual, a gente imagina estar volta e meia no Ministério da Educação. Por mais ou menos, mas... Enfim, a gente teve, como eu disse, essas movimentações da gestão Lula em relação a dois assuntos que foram polêmicos, o novo ensino médio, as escolas de tempo integral e também algumas outras ações do próprio ministro Camilo Santana. Se o senhor fosse dar uma nota para o ministro... Eu acho que vamos dar um 8 ou 7. Está passando por média o ministro, então, tá? Tem alguns pontos, né? Se vamos falar no novo ensino médio. O novo ensino médio, eu acho que é assertivo você ter uma redução de itinerários. Mas não pode tirar o protagonismo do estudante. Eu vou falar do nosso caso, posso falar de onde eu estou, onde eu conheço, que é o Paraná. No Paraná, a gente adotou 2 itinerários. Para quem não conhece, o que é um itinerário? É uma área que o aluno vai aprofundar. No Paraná, a gente colocou matemática e ciências da natureza, juntamos, e do outro lado juntamos ciências humanas e linguagem. O estudante do ensino médio, ele chega e olha, eu sou uma pessoa que tem um perfil mais de humanas ou de linguagens, ou, ao contrário, matemática e ciências da natureza, e ele escolhe essa área de aprofundamento. Mas ele não vai deixar de ter no ensino médio história, química, biologia e matemática e português, que são as 2 disciplinas mães, vai ter nas 3 séries, tá? Isso é importante. E no nosso ensino médio, lá no Paraná, o aluno que escolheu, por exemplo, matemática e ciências da natureza, ele vai aprender biotecnologia, ele vai aprender empreendedorismo, ele vai aprender programação e robótica. Tá? Olha as disciplinas que eu estou te passando. Em linguagem, o que ele vai aprender? Em linguagem e ciências humanas. Oratória, ele vai aprender como falar, a importância da comunicação, como que a gente está fazendo aqui, você está me entrevistando, o papel de um jornalista. Segundo, ele vai falar de liderança, o papel de uma liderança ética, dele ser um líder que possa engajar o seu grupo de estudante, na sua comunidade. Terceiro, ele também aprende sobre lidar com as mídias digitais. Ou seja, ele não ser um consumidor passivo das redes sociais, mas ser um ativo, desde empreender dentro das mídias digitais, mas também ter uma capacidade de discernir as informações que chegam até ele. E quarto, as modalidades esportivas. Isso são os 2 itinerários. A gente adotou esses 2 itinerários para a rede toda. A gente não fez uma miscelânea. A gente adotou essas 2. Lógico, numa escola indígena, eu respeito as especificidades da indígena. Numa escola de ilha, eu vou respeitar lá a questão da escola de ilha. E investimos no 5º itinerário, que é a educação profissional, aonde eu me preocupo com com essas decisões últimas agora do MEC, onde ele quer aumentar a formação geral básica, que é história, geografia, matemática, de 1.800 horas, que é hoje, para 2.400. Isso impacta diretamente na educação profissional. E é isso que eu vou ter uma reunião hoje para falar.
Isso vai impactar diretamente, sabendo que a grande maioria dos estudantes de escola pública não acessa ensino superior. É apenas entre 16% a 20%, dependendo dos estados. Isso é muito grave. A educação profissional, a educação técnica é uma oportunidade. Eu acabei de falar da Coreia, mas tem uma Alemanha, que é outra referência em educação profissional. Então, é uma oportunidade de ascensão para esse jovem pobre, carente, lá que muitas vezes ele é o primeiro a concluir o ensino médio da família. Tá? Então, isso é importante trazer aqui. Eu falo isso de cadeira, porque eu sou esse jovem. Então, eu trabalho e defendo a educação profissional como uma ascensão. O ministro, estive com ele há 2 semanas atrás, a gente almoçou junto lá no Paraná, e ele colocou que era uma bandeira dele, nos discursos, inclusive, que é a educação profissional. Então, eu estou preocupado, a gente está dialogando, mantendo esse diálogo com o MEC para ver as possibilidades e as alternativas em relação ao ensino profissional. No Paraná, a gente seria afetado diretamente, porque eu tenho um curso lá no Paraná, Desenvolvimento de Sistema, que é 1.200 horas, seria afetado. Eu tenho enfermagem, eu tenho a área de jogos digitais, tenho farmácia, tenho formação docente, que é o magistério. Então, seriam cursos diretamente afetados se essas mudanças prosseguirem. Exato, até porque muitas vezes o ensino técnico é até uma forma de depois o aluno conseguir acessar o ensino superior. Perfeito, porque ele vai ter ele não vai trabalhar com a mão de obra mais qualificada, ele vai ter uma remuneração melhor, que lhe vai dar ascensão a acessar o ensino superior. Perfeito, secretário. Secretário, eu queria lhe agradecer por ter vindo aqui ao Meio-Dia em Brasília, aqui, principalmente por ter aceitado o convite de vir aqui nos estúdios, e está sempre aberto, quando tiver novidades sobre o Paraná, para voltar. Obrigada. Eu que agradeço em nome do governador Ratinho Júnior, em nome do governo do estado do Paraná. É sempre bom falar educação, porque a educação normalmente fica muito no discurso e pouco na prática. E no Paraná a gente tem demonstrado que isso está muito na prática, na gestão, e que a gente vem atuando no estado.